Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito importantes que a gente tem em Levíticos, mesmo não sendo diretamente relacionadas à sexualidade, tratam da questão da pecaminosidade de forma geral. Então também são muito interessantes e merecem um pouquinho da nossa reflexão. Como se fosse um parêntese breve aqui nas nossas considerações que são diretamente ligadas à sexualidade, masculinidade e coisas assim. Por exemplo, em Levítico 5, quando a gente lê o versículo 17 a 19, por exemplo, ele diz assim: essa oferta não será assada com... estou lendo o capítulo 6, o 5, 17 a 19. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. São ofertas aqui que eram estipuladas para perdão de pecados. E aqui ele está falando de pecados que a pessoa nem tinha consciência no início, mas que depois ela foi, convencida de que ela pecou, ela foi elucidada sobre isso. E aí a pessoa passa a ter uma atitude diferente com relação ao pecado. Ela oferta a Deus um sacrifício de perdão e Deus a perdoa. Então a gente não tem essa desculpa de falar assim, eu não sabia que isso era errado, ou eu fiz mesmo e depois tudo bem. Não. Aqui diz que quando você comete um pecado, mesmo na área da sexualidade, você é responsável por esse pecado, a culpa está sobre você e você tem uma consequência disso. E que você precisa acertar isso com Deus. Você precisa. O capítulo 4, por exemplo, de Levíticos, versículo 13, diz assim: se toda a comunidade de Israel pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, independente de ter coerência, essa relação, mas como assim? Eu não sabia, sabia? Independente disso, você comete um pecado, você é responsável por ele. Você fez, você tem a culpa, você precisa acertar com Deus. Cedo ou tarde, você vai entender isso e vai ter que acertar. Se como grupo a gente tem um pecado, como uma sociedade a gente tem uma cultura pecaminosa, é assim mesmo, é nossa cultura. Não, você tem um pecado cultural e você é responsável por aquilo já é cobrado de você. Você é culpado pelo pecado típico da sua cultura, porque você o pratica também, e você tem que se acertar também. Aqui, como nação, Israel se acertava na presença de Deus, mas você não pode usar a sua cultura como desculpa também. Isso a gente pode pensar na nossa cultura de imoralidade, é assim, uma cultura de pecado. Não serve como desculpa isso também. Depois no versículo 22 ele ainda diz assim: quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, esse líder será considerado culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Então não importa também a posição. Se é líder, você achava que não estava pecando, alguém te mostrou que é pecado, perante Deus você é responsável, você é culpado. E você tem que reconhecer isso. Então, vamos entendendo isso, Eu não posso falar que eu não sabia, porque quando eu começo a saber, eu sou responsável por isso. Mesmo antes de eu saber, eu já sofria as consequências, porque o pecado não escolhe isso. Ele é ignorante, então eu não vou afetar ele. Não funciona assim. Estou numa cultura que é pecaminosa, então isso justifica. Você é culpado. Você tem que fazer diferente da sua cultura. Eu sou um líder, eu estou em outra posição, eu não posso assumir pecado, eu não posso fazer... Você deve. Então, mais uma situação aqui. E aí depois ele ainda fala aqui no capítulo 5, versículo 1, se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade.
E aqui que ele está querendo dizer, você também não pode ser cúmplice. Você viu uma coisa errada, você tem que falar com a pessoa. Né? Depois a gente vai ver lá em Mateus 18 esse mesmo princípio. Ó, exorta seu irmão. Peraí, irmão, isso aqui está errado. Vamos mudar isso aqui? Isso aqui é pecado. Então também tem esse aspecto. E aí ele termina, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquiu algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou ainda se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que se apresentar a sua oferta de culpa. Olha que interessante. As pessoas eram cobradas em sua responsabilidade perante os homens. Se o seu pecado trouxe prejuízo para alguém na área da sexualidade, você deve um pedido de perdão. Você deve o que for possível de restituição da honra da pessoa. É uma dívida que temos. Todo o estrago que causamos e for possível reparar, nós devemos reparar. Né? E aí ainda nesse capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente ao altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha e com óleo, com incenso sobre a oferta do cereal e queimará no altar porção memorial, aroma agradável ao Senhor. Né? E aí ele fala dessa oferta de cereais, como também mais para frente ele vai falar que essa é uma reparação para com Deus. Né? Então assim, vamos tentar sintetizar aqui. Eu não posso alegar ignorância. Pecado é pecado. Quando eu o cometer, eu sofrerei as consequências. Abençoado serei se alguém me aconselhar, me exortar e me mostrar que eu sou o pecador. Aí eu tenho a chance de me acertar perante Deus, pedir perdão e ser restaurado. Eu não posso me isentar da responsabilidade do pecado, porque ele é um pecado cultural. Ah, mas é assim no meu país, é assim na minha cidade, é assim na minha família. Você é responsável. Se você é acusado perante a Bíblia de que você está em pecado, você deve mudar. Pedir perdão, se encontrar com Deus e acertar. E Deus o perdoará e o abençoará. Ah, eu sou um líder. Se eu confessar meu pecado, eu vou trazer escândalo. Ah, eu sou um líder, eu posso. Não pode. Haverá consequências para o seu pecado. Você está sendo péssimo exemplo e você precisa acertar isso perante Deus. Foi exortado, confessa. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu causei prejuízos a alguém. Eu causei danos morais, danos de qualquer espécie por causa do meu pecado sexual. Arruma isso. Na presença de Deus. Não é só pedir perdão, não. Faça o que você puder fazer. Assuma a responsabilidade. Coloque as coisas no lugar. Então, nosso pecado sexual tem que ser tratado no mesmo padrão de todos os outros pecados. Fui confrontado? Confissão, transformação. Fui confrontado com relação à minha cultura? Confissão, transformação. Fui confrontado enquanto líder? Confissão, transformação. Fui confrontado, percebi os danos que eu causei? Arruma. Restitui, restaure a situação. Né? Você tem uma gama de coisas, né? Uma lista de situações, problemas que você gerou por causa da imoralidade, por causa da crise homossexual, por causa da pornografia. Resolve. Coloca tudo isso em ordem. Certo? Pede perdão a quem merece perdão. Restaura a honra de quem merece ser restaurada a honra. Faz o seu papel. É isso que eu quero que a gente pense em Levíticos antes de entrar propriamente nos textos que falam sobre sexualidade diretamente. Certo? E que Deus abençoe a cada um de nós.